Olá pessoal, sou Gesley Alves e hoje nós vamos para um React diferente. Eu estou preparando para vocês um ensaio de um estudo sobre os pelintras, as entidades que vão se manifestar como Zé Pelintras por aí nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Catimbó, Jurema e tudo mais. E nada melhor do que ouvir um mestre de Jurema sobre o Zé Felintra, que é justamente aqui do canal Gil Holter Juremeiro, a verdadeira história do Zé Pelintra, ou Zé Filintra. Vou deixar aqui na descrição o link original do vídeo para vocês ir lá, curtir, se inscrever no canal, para vocês poderem ouvir diretamente da fonte, né? Mas o que ele diz é muito importante, porque se você for assistir o meu ensaio, que com certeza vai ser um vídeo muito longo sobre os felintras, sobre os pelintras, na verdade. Então, é interessante a gente saber um pouco antes sobre o Zé Felintra ou o Zé Pelintra, porque no ensaio a gente vai falar muito pouco dele, porque nós vamos estudar fatos históricos do Rio de Janeiro. Então, assim, é um vídeo diferente que eu estou elaborando para vocês, vai ser uma temática de ensaio mesmo, sociológica, a gente vai parar, estudar fatos, artigos de jornais e tudo mais, para entendermos, mas o conhecimento popular ele é muito válido, ele nunca deve ser desprezado, uma vez que o nosso povo não teve ou ainda não tem condições de lançar livros, documentários, não tem espaço na mídia para falar sobre suas verdades. O que nós tivemos no passado foram outras pessoas que não pertenceram ao nosso culto falando sobre o nosso culto. Então, exigir fontes é uma coisa muito errônea de nossa parte, uma vez que essas fontes muitas vezes não existem e quando existem, não foi o nosso povo que produziu. Então, nada como saber dos mais velhos um pouco sobre cada verdade, essas verdades lapidadas e fragmentadas. Então, nós vamos escutar aqui o mestre Gil falando sobre o Zé Filintra. E eu vou entrando aqui, dando os meus pitacos. Salve a Jurema Sagrada, salve o Angico, salve a Jussa, salve a Jocá. Quem pode mais que Deus, ninguém. Salve, senhores mestres e senhoras mestres, salve os encantos mestres. Salve o mestre José dos Anjos Filinta de Aguiar, salve, salve. Eu me chamo Zé Filintra, nego do fé derramado. Quem mexer com Zé Filintra, ou tá doido ou tá danado. Seu doutor, bravo senhor Zé Filintra chegou. Bravo senhor com os poderes de Deus. Bravo senhor Zé Filintra sou eu. Bravo senhor, salva a Jurema Sagrada. Pois é, Zé Filintra, José dos Anjos Filintra de Aguiar. Todos dizem que José Filintra chama Zé Pilintra. Zé Pilintra foi o apelido que deram a ele. Foi como acharam mais bonito chamar Pilintra. E muita gente diz que ele é malandro, era um malandro. Zé Pilintra, um malandro. É bom, né? Rotular assim. Mas, como eu sempre disse e continuo dizendo, eu sou um discípulo dos senhores mestres. Não sou o dono da verdade, não sou o professor, mas conheço um pouco. E o pouco que eu conheço eu estou falando para vocês. Uma coisa muito importante, e assim, eu admiro muito os juremeiros, porque eles colocam os seus mestres, os seus guias, em um patamar humanizado. Não é como na Umbanda e na Quimbanda que eles tentam colocar a entidade numa atmosfera fantasiosa, como a gente pode ver até mesmo os próprios malandros que surgem recentemente, eles numa esfera não social, e sim numa esfera fantasiosa. Ah, os pretos velhos, esquece esse negócio de senzala, os pretos velhos são grandes, iluminados, sei lá o que, tá? Mas a esfera social é muito importante. Então, a leitura do Juremeiro com os seus mestres é fantástico, porque ele traz o mestre para o âmbito social. Ele foi uma pessoa como eu, como você. Ele esteve neste mundo, ele bebeu dessa água, comeu dessa comida. E isso é muito mágico, porque nós conseguimos pegar de forma não anacrônica e colocar essa entidade no tempo dela e nós podemos estudá-la segundo os fenômenos que aconteceram no seu tempo. Então, ter o nome, ter a referência, ter o local, ter uma data, faz com que a gente consiga perceber e estudar
não só aquela entidade, mas tudo que estava acontecendo ao redor dela naquele tempo. Isso é fantástico. Por isso, assim, os saberes do juremeiro é muito mais avançado do que os saberes dos pais e mães de santo de Umbanda e Quimbanda quando se trata em lidar com a humanidade dos seus ancestrais. Tirando o ancestral do seu âmbito social e colocando no âmbito místico, fantasioso, você afasta ele de você. Trazendo para o âmbito social, mesmo que anacrônico, ou até crônico, vai saber lá qual é a leitura da pessoa, vai funcionar muito bem e vai trazer esse ancestral muito mais perto, próximo de todos nós. Seguinte, José Filintra, um mestre nascido no Cabo de Santo Agostinho. José Filintra nasceu no Cabo de Santo Agostinho, uma cidade, um município que fica distante do centro de Recife, mais ou menos uns 25 quilômetros, aproximadamente, ou 30, muitos, né? Estou dizendo assim, ou 30. Nasceu lá na Vila do Cabo. Ele também trabalhava, o pessoal dizia que ele era malandro, aí dizem hoje em dia que ele era malandro, ele nunca foi. Ele trabalhava no Cais do Porto, José dos Anjos Filintra de Aguiar, trabalhava no Cais do Porto, no Armazém 12, aonde exercia a profissão de trabalhador braçal. Eles chamavam naquela época, me foge a memória, mas daqui para terminar o vídeo eu vou dizer o nome da profissão que era chamada. Ele era trabalhador braçal, que trabalhava descarregando e carregando navios que chegavam no Cais do Porto, navios cargueiros, inclusive até navio de turista também, ele sempre se fazia presente por naquela orla ali. Tá certo? Trabalhador assíduo, constante. E como todo homem, certo? E como todo bom vivant, como todo, não todos, mas uma boa maioria gosta da noitada. E ele gostava da noitada. E essa questão de classificar essas pessoas como malandros era uma coisa muito da época. Nós vamos ver isso muito bem lá nesse ensaio sobre os pilintras que eu estou dizendo aqui. A malandragem ela vem muito por causa do Estado. A burguesia, a elite da época, ela via o negro como alguém que não deveria ter prazer, não deveria ter lazer. E isso é até hoje. Mas naquela época era pior ainda. Então, quando se via uma pessoa negra, como o próprio Zé Filintra era uma pessoa negra no Recife, Nordeste, e mesmo que ele trabalhasse, mas ele era um cara divertido, brincalhão, ele buscava os prazeres do mundo nessas madrugadas, ele era classificado como malandro, porque não importa, seja dia, noite, madrugada, se é preto, tem que estar trabalhando. E isso vai dar o aval para criar depois, lá no Estado Novo de Getúlio Vargas, uma lei que chama-se Lei da Vadiagem, aonde se você fosse negro e tivesse na rua e não tivesse portando um documento que comprovasse que você era um trabalhador, você seria enquadrado pela polícia, classificado como malandro, como vadio, seria preso e às vezes até exilado. Então, era uma visão do Estado para com a pessoa negra da época. Então, esse apelido, essa questão da malandragem, na época do Filintra, é justamente por causa dessa visão que a sociedade tinha do negro recém-liberto da escravidão, que o único papel dele era trabalhar. Ele não poderia ter momentos de prazer. Tanto que esses lazeres eram feitos dentro das comunidades que ficavam à margem das capitais. Toda vez que acontecia na capital, a polícia chegava e prendia todo mundo e classificava eles como malandros. Porque no Cais do Porto era onde existia, e existe ainda hoje em dia em Pernambuco, lá no Recife chamado Recife Antigo, alguns prédios que ainda são bordéis, que antigamente era cheio, como na rua Marquês, né? Marquês de Olinda, e a outra avenida Rio Branco. Era cheio de ruas, e com a rua Bom Jesus, a rua do Madre Deus, e outras ruas dali, todinho desse local, do Cais do Porto, do Recife Antigo, tá certo? Que José Filintra andava, trabalhava e passava as noites, lógico, no final de semana, porque durante a semana ele trabalhava, ele não ficava tão tarde assim, ele ficava durante o dia do trabalho e à noite ele descansava. Agora, no final de semana, ele ia lá para os bordéis, para as gafeiras que existiam lá em torno, não somente no Cais do Porto, como ele ia para vários locais, de vários bairros do Recife, né? Essa questão do porto
e a dos bordéis abre duas janelas para a gente estudar. A primeira janela é a do porto. O negro da época, não só no Recife, em Pernambuco, mas em vários locais, bastasse ter um porto para que houvessem pessoas negras trabalhando ali, eh, seja na época da escravidão, seja após a abolição, não importa. Tanto que nós temos a Revolta das Chibatas, que vai acontecer em 1910. Então, até 1910 a gente tinha ainda muito desse resquício. O porto era um trabalho pesado. Hoje a gente vê o porto com aquele maquinário todo, mas pensa que antes aquilo tudo era feito sobre mãos humanas, força humanas, e era a força que vinha do negro, porque assim fazia a divisão de classes, né? Trabalho braçal, pesado, era para o negro. Isso vai abrir a porta para depois a gente configurar a linha de tarimã, aonde se manifesta os tarimãs, que são os marinheiros, os jangadeiros, são os canoeiros, os pescadores, os piratas, os capitões, os comandantes e tudo mais. Isso, lá no curso de aprimoramento mediúnico, eu tenho uma aula inteira sobre isso, que fala sobre os tarimãs. Isso eu já debrucei, só estou querendo lançar um livro sobre isso. Porque muitas vezes a gente olha para o marinheiro e lembra do marinheiro branco, do olho azul, lourinho, com chapéuzinho. Não, não é desse marinheiro que nós estamos falando. Essa figura do marinheiro, ela é moderna. O marinheiro, o tarimã daquela época, era uma pessoa negra, que usava uma roupa esfarrapada e tinha vários segmentos, né? Temos figuras indígenas também, como os pescadores, os canoeiros, os jangadeiros lá de Pernambuco também, e muitos outros locais. Então, a primeira janela é essa, a comunicação sociológica, que o trabalho braçal que acontecia no porto, que era um dos trabalhos mais importantes para as capitais, e ainda é hoje em dia, né? Fecha um porto, que a cidade acaba. Aqui em Vitória, então, se fechar o porto, a cidade morre, porque é o principal porta de entrada e saída de comércios. Então, esse trabalho era muito importante. Então, logo, essas pessoas geraram impactos sociais tão grandes que formaram nas religiões africanas, de matriz africana, essa comoção que fez a sua existência ser louvada. Então, nós louvamos os marinheiros, louvamos os jangadeiros, louvamos as marianas, louvamos os pescadores, louvamos os piratas, os capitões e tudo mais por causa desse impacto social. Beleza. O Zé Pilintra, ele é só mais um personagem nesse local. Tanto que tem pontos de Zé Pilintra que fala: ô Zé, quando vinha de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Os canoeiros eram muito importantes, principalmente na região do Nordeste, que muitas vezes não tinha porto que parava os navios no porto. Os navios ficavam longe por causa das dunas de areia subterrâneas, que não permitia que os grandes navios passavam. Então os canoeiros, eles tinham que pegar suas canoas leves, ia até o navio em alto mar, pegava a carga, trazia para o porto e descarregava. Os canoeiros foram muito importantes. Nós temos um grande canoeiro aí na história do Brasil, que foi um dos principais líderes abolicionistas, que foi o Dragão do Mar. Então, é muito importante ter esse contexto histórico, que essas pessoas já eram importantes por causa disso. A segunda janela já é a janela feminina, que vai trazer a questão dos bordéis, dos cabarés. Esses bordéis era muito comum desde a primeira vinda das caravelas, já era uma necessidade, a igreja já tinha essa necessidade que houvesse bordéis nas colônias. Por que essa preocupação era da igreja? Porque a igreja não queria, primeiramente, que houvesse mistura de raças, então o europeu, o português, o espanhol, o holandês, o francês, que estavam vindo para cá, não poderia misturar sua raça com os indígenas. Depois, com o ingresso da escravidão negra africana no Brasil, isso piorou. Então a igreja, ela selecionava pessoas, geralmente pessoas, mulheres marginalizadas lá na Europa,
Geralmente, e tinha até casos de mulheres que eram condenadas pela Inquisição, só que elas não eram condenadas à fogueira. Elas eram mandadas para cá para trabalhar em bordéis. Então, esses bordéis, eles desde o início da colonização já existia aqui e virou-se uma cultura que aonde houvesse o bordel, que geralmente era longe da igreja para não misturar as coisas, mas eram bordéis fundados por coronéis, fundados por senhores de engenho, fundados por padres da igreja ali. Eles mantinham para que a sina, a sanha, a paixão, que era o pecado original do homem, fosse cessado no bordel e eles não atentassem com a mistura de raça com as indígenas ou com as negras. Tanto que até o final do século XX, ainda era mal visto o nascimento de um mestiço, que era classificado como caboclo. Então, essa mistura era muito mal vista pela igreja. Então, a igreja colaborou muito com a vinda das prostitutas para cá, principalmente as portuguesas, e teve também prostitutas inglesas, principalmente lá em São Paulo. Tem até um cemitério dedicado a elas. E, com o decorrer do tempo, esses bordéis foram agrupando também negras e indígenas, porque também estava no desejo dos homens europeus que frequentavam esses bordéis se deitarem com pessoas excêntricas, exóticas, e eles viam as pessoas negras e as pessoas indígenas com esse estereótipo, então pagava-se até mais caro para ter o prazer com essas mulheres. Então o bordel estava, sim, num âmbito social muito bem aceito naquele período e até atualmente é aceito. A gente vê aí documentários, vê relatos de mulheres que fazem esse tipo de trabalho, que existe muito tipo de fetiche, muita procura de gente que seria da elite, que são puritanos e tudo mais. Ou seja, ali é o momento dessa questão puritana, católica, tudo mais, morrer. Dentro do bordel, quem manda são as pessoas do bordel. Geralmente sempre tem uma figura central e as regras ali basicamente não existe regra. Então o seu fetiche vai ser realizado. Então era muito comum que todo tipo de homem frequentasse os bordéis. Branco, preto, mulato, latino, os estrangeiros que vinham de outros países, os brasileiros de forma geral, nascidos aqui ou não, com suas descendências ou não, todo tipo de homem frequentava. E havia até um ritual de passagem do menino para o homem, levando ele até um bordel. Antes desse rapaz casar e ter a sua noite de núpcia, ele tinha que treinar, ele tinha que aprender a ser homem. Então levava-se esse menino para um bordel e geralmente colocava-se ele com a dama mais experiente para que ela pudesse ensinar ele sobre os prazeres do mundo, para que pudesse levar um pouco disso para sua casa também. Então, não é distinto que houvessem mulheres que fossem impactadas por personalidades como o Zé Filintra, que ele tinha um código de honra, que nós vamos falar lá no ensaio, sobre o código de honra da malandragem, o código de honra do cabaré, o código de honra da capoeira, o código de honra dos próprios filintras. Todos eles carregavam códigos de honra. E o Zé Filintra, por participar dessas madrugadas boêmias, que esse termo boemia, ele é muito do Rio de Janeiro do século XX. Nesse momento, não existe a cultura da boemia. É só malandragem mesmo. É só vadiagem mesmo. Então, mesmo ali, tem essa cultura da proteção da mulher. Tá, ela tá ali prestando um serviço, você pagou, você pode fazer o que você quiser, mas tem um limite. E esse limite, geralmente, quem colocava era a mulher. E quando precisava, ela pedia socorro. E o Zé Filintra, ele impactou a vida de muitas mulheres. E essas mulheres vão virar o quê? Pombogiras. Elas vão virar personalidades da banda de esquerda, trazendo as suas histórias de tragédia. E a gente não pode ser nem puritano e nem
tem a palavra certa para isso, é fantasioso achar que não, as pombogiras foram góticas, medievais, bruxas excelentes. Não foram, não. Foram pessoas comuns que viveram aqui. Foram prostitutas também, assim como também já foram lavadeiras, foram escravizadas, foram sinhás, foram de a linha das pombogiras é a linha das mulheres. Então, muitas dessas pombogiras foram impactadas também pela presença do Zé Filintra em suas vidas. Nós podemos citar duas, mas existem mais. A primeira é a Dama da Noite. Ela surge nesse contexto do cais e no contexto do cabaré. A Dama da Noite era a proprietária de um cabaré frequentada pelo Zé Filintra. E ela depois, junto com a migração nordestina para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, naquele momento, ela leva o seu cabaré para o Rio de Janeiro. E lá leva a cultura da malandragem para lá. A gente vai ver tudo isso lá no ensaio. E a segunda é a própria Maria do Cais. Você achou que eu ia falar da navalha, né? Só que a navalha não está nesse contexto aí. A navalha ela vai surgir lá no Rio de Janeiro. Aqui nós estamos no Recife, em Pernambuco. E em Pernambuco nós temos essas duas entidades. Tem outras, né? A gente pode até citar a própria Maria Mulambo, que também surge nesse contexto, mas eu vou deixar ela à parte, porque é uma outra história. Mas a Maria do Cais, que é uma pombogira muito antiga e muito pouco falada, ela surge nesse contexto, mas não é no contexto de cabaré. Ela não era do cabaré, ela era do contexto do cais. Ela prestava serviços aos homens que trabalhavam no cais, vendendo as suas coisas, levando e trazendo informações. Ela prestava esse serviço. E diz a lenda, né, diz o mito da Maria do Cais, que ela fazia isso esperando o seu próprio marido voltar de uma pescaria que ele nunca voltou, mas ela ainda tinha a esperança dele voltar, e para não perder tempo esperando, chorando na porta do cais, ela ficava ali vendendo as suas bugigangas, suas guloseimas, levando e trazendo mensagens, fazendo câmbio de dinheiro. Era uma mulher muito inteligente, ela servia como intérprete também. Então, assim, são duas entidades impactadas pelo Zé Filintra nesse contexto. E é por isso que eu quero trazer essa leitura para vocês, para a gente tentar tirar as entidades do contexto fantasioso e trazer para o contexto normal, da nossa vida normal. Uma impactou a outra, as histórias são cruzadas. Então, nós temos que ter essa leitura de época para a gente poder entender as nuances de tudo que estava acontecendo no período que deu a justificativa delas serem louvadas hoje em dia. Então, o Zé Filintra ele não ganha a sua moral nos terreiros porque ele é elegante, porque ele é malandro e tem a gingada para... Não, ele tem um impacto social muito grande. Ele ajudou muitas pessoas. Ele tem uma sabedoria popular gigantesca. E isso colaborou que a sua presença permanecesse mesmo após a sua passagem. Participar dos clubes de dança, certo? Mas era trabalhador, assíduo, certo? Homem de fibra que ele era, tá bom? E trabalhando muito. Viajou para outros estados, não só ficou em Pernambuco, como viajou para o lado de João Pessoa, Rio Grande do Norte, o Ceará também. Voltando, ele veio, passou na Bahia, mas pouco tempo, e seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou um período no Rio de Janeiro. Ficou muito conhecido pelos trabalhos que ele fazia e também como circulou no eixo da boemia, então ficou sendo conhecido e também chamado por todo de malandro. Foi aí onde veio mais esse nome, mas ele não é malandro, ele nunca foi malandro. Ele gostava da boemia, da noite, tá certo? Tem vários segmentos dele, segmentos que nós chamamos, mas onde todos chamam de ponto. Eu vou até... Essa parte do Zé Filintra ter vindo para o Rio de Janeiro, ela é meio perturbadora, porque na datação dos fatos, a gente não acha essa abertura, essa lacuna para que isso tivesse acontecido. Talvez ele tivesse vindo para prestar algum serviço e deve ter ido embora, num período onde o Rio de Janeiro ainda não tivesse esse impacto todo da boemia, porque a boemia é um fenômeno que vai acontecer só no final do século XX, vindo para o XXI. A gente vai ver tudo isso. E tem personalidades vivas hoje em dia ainda que participaram do movimento da boemia
lá no Rio de Janeiro. Então, assim, não é uma coisa muito distante. Só que o Zé Filintra ele é muito distante da nossa época. Apesar de ser uma entidade nova, ele é distante um pouco da nossa época, mesmo tendo pessoas vivas que relatam que conheceram ele e tudo mais. Mas são histórias à parte. A gente vai, é um grande quebra-cabeça que nós vamos montando. O que veio do seu Zé para o Rio de Janeiro foi as suas histórias, os seus impactos. Como eu disse, a própria Dama da Noite trouxe a história do seu Zé como protetor, como alguém que tinha força para protegê-la. E um grande fenômeno que vai trazer seu Zé para o Rio de Janeiro é a capoeira. E como é que a capoeira vai chegar no Rio de Janeiro trazendo o seu Zé? Porque já havia capoeira no Rio de Janeiro. Como é que seu Zé vai se infiltrar na capoeira? Através da religião ou tradição da capoeira de os seus grupos, chamados maltas. Eles, quando formavam um grupo de capoeira, eles levantavam um padrinho para aquele grupo. E houve um grupo em especial formado por mestiços, que na sua maioria eram nordestinos, trouxeram a figura do seu Zé, que já era conhecida lá em Pernambuco, lá no Nordeste em geral, como uma figura poderosa do beatismo, da benzedura, do catimbó, já estava não existindo entre nós. Uns falam que ele morreu, outros falam que ele encantou, porque o Zé Filintra, ele não é essa entidade que foi morta no Rio de Janeiro. Essa é uma outra entidade, a gente vai se debruçar sobre ela. O Zé Filintra ele foi encantado, ele passou pelos portais da cidade da Jurema e a Jurema acolheu ele. Essa é a história dele lá no Nordeste. Acaba ali e ele começa a se manifestar. Como ele se manifesta com tamanha força e tamanha eficácia nos seus trabalhos, muitas pessoas pegam ele como protetor. Esses nordestinos vão migrar para o Rio de Janeiro, vão se associar às maltas, que eram essas federações, essas tradições, esses grupos de capoeira. E como existia duas maltas rivais, que uma era de mulatos, de caboclos, pessoas mestiças, e a outra era de pessoas africanas e negros retintos, havia uma briga entre essas duas facções, vamos colocar assim, essas duas gangues. Surgiu uma terceira gangue, que era uma gangue que aceitava todos, negros, indígenas, mulatos, nordestinos, não havia preconceito. E eles levantaram como patrono desse grupo o próprio Zé Filintra. E as pessoas ali estavam ainda vivendo na margem da sociedade e, com a queda das duas maltas, que controlava os bordéis, as jogatinas, ali na Lapa e na Avenida Central, cai essas duas facções que eles tinham complô com a polícia e com os políticos da época, ficando somente uma malta, um único grupo. E esse grupo, eles se vangloriavam por isso, e a polícia começou a persegui-los, primeiro classificando eles como malandros, por causa da lei de Getúlio Vargas, da lei da malandragem, da vadiagem. Só que a polícia ficava zombando deles, porque eles não eram tão fortes quanto as outras maltas, e eles tinham um código de honra muito firme, que eles não eram corruptos. Então a polícia tentava comprar eles, eles não cediam à corrupção nem da polícia nem dos políticos da época. Então eles começaram a se vangloriar. Não, o Zé Filintra não vai concordar com isso, ele está nos protegendo e tal. E a polícia pegou isso, a polícia é muito esperta. E ela começou a fazer uma campanha de ridicularização do mestre, classificando esse Filintra, colocando ele como pilantra. Pilantra, que é um termo utilizado, é um termo do português, de Portugal, que quer dizer é um malandro, porém um bandido. Não é um malandro da malandragem, da ginga, é um malandro bandido, é o golpista, é o estelionatário, é aquele que vem te seduzir para te roubar. Então cuidado com esse pilantra aí, esse cara é um pilantra. Então eles faziam esse trocadilho. Então o grupo, que era malandro por natureza, vocês querem ridicularizar então? Então a gente vai substituir, a gente vai ser os
pilintra, fazendo um terceiro trocadilho para isso, para acabar com essa ideia de que o Zé Pilintra, o mestre deles, era alguém que era corrupto, como as outras maltas eram. E, claro, a boemia vai acontecer todos os fenômenos ali, a própria figura do Zé Pilintra ou do Zé Pilintra vai ser traga durante muito tempo, durante quase essas 2 décadas de boemia, e isso vai acontecer o quê? Vai popularizar a figura de quem? Do Zé Pilintra. E o Zé Pilintra vai ser esquecido e o Pilintra vai pegar, porque essas pessoas que participavam dessa malta, eles se colocavam como Pilintra. Então as pessoas imaginavam que eles eram essa figura que eles mesmos falavam, narravam, esse protetor. Então assim, a história é longa, eu vou falar tudo isso lá no ensaio, mas só para vocês terem uma ideia que o Zé Pilintra, ele não veio para cá. Não há relatos nenhum. E olha que eu pesquisei muito, não tem relatos da vinda dele para cá. Mas a história dele veio. Assim como tem manifestação de Zé Pilintra aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, ele nunca veio aqui. O que veio foi a popularidade dele. Tem manifestação dele no Japão. Terreiros de macumba no Japão incorporam Zé Pilintra. Ele nunca foi no Japão. Então é o que aconteceu, é a história dele que foi. Ele como personagem real, ser humano real, nunca foi para o Rio de Janeiro. O que foram as suas ideias, o seu poder, a sua história, a sua influência. Dar uma paradazinha aqui para fazer cantar um ponto do que ele cantava. E vários pontos como ele cantava. Dentro da Vila do Cabo eu sou primeiro sem segundo. Dentro da Vila do Cabo eu sou primeiro sem segundo. Na boca de quem não presta, Zé Pilintra é vagabundo. Ele já dizia e falava na boca de quem não presta, né? Ele era vagabundo, mas só que não era. Os invejosos sempre existiam na vida, né? Pessoas que gostavam de falar mal dos outros. Aqueles que procuravam ele para determinados assuntos, ele não fazia. Aquele trabalho, ele prestava muita caridade, ajudava muita gente. Ajudou muita gente em vida e continua ajudando hoje em dia. Mas e tem um detalhe aqui que é muito interessante. Tem um vídeo sobre pontos cantados. E se você vê os meus vídeos sobre a história das entidades, eu sempre trago pontos cantados que vão justificar aquela história ou algum aspecto da entidade. Aí sempre tem uns comentários, mas você fala muito dos pontos cantados, mas os pontos cantados não querem dizer nada. Os pontos cantados querem dizer tudo. A referência histórica para nós é ponto cantado. A referência da entidade são pontos cantados. Ela não canta aquilo porque é bonito. Às vezes nem poético é. Nem ritmo tem. Mas ela canta porque é a verdade dela. Ela está trazendo um pouco da história dele. Um pouco da história dela. Então, a referência oral do ponto cantado é fundamental para a gente entender aspectos da entidade. Não é à toa que o grande mestre aqui, Gil, está trazendo pontos cantados para que nós possamos entender o contexto dessa entidade no tempo dela. No próprio ponto, está citando a sua moral, a sua popularidade e aonde vem. Por que está cantando dessa região? Porque ele veio de lá. Da mesma forma que a Pombogira do Maceió, ela canta que ela veio do Maceió, mas porque ela não veio de Castela. Ela não veio da França medieval. Ela está falando que ela veio de Maceió. O ponto que está dizendo é isso. Então a gente tem que prestar atenção nos pontos antigos. Não estou falando de músicas, estou falando de pontos cantados pelas entidades, pelos grandes mestres. Que esses pontos querem dizer muita coisa. É um vestígio da história da entidade. A gente que está buscando a tradição, a gente tem que ter esse faro. Opa, por que cantou isso aqui? Por que está citando isso aqui? Isso é muito importante. Vamos para outro ponto de Zé Pilintra. Um diz assim, são vários, são tantos pontos de Zé Pilintra que eu até chego a me perder assim, de tantos segmentos que está aqui agora na mente. Mas ele canta assim, ô meu pai, salve a Jurema Sagrada, salve o Senhor e Mestre, Senhora e Mestre, a licença a todos, são servidos a todos. Aí, mestres, vamos lá. Mais um ponto do mestre Zé Pilintra. Eu vou pedir licença a Deus, pra meio mundo eu governar. É meio sol, é meia lua, é meia terra, é meio mar. Eu vou pedir licença a Deus, pra meio mundo eu governar. É meio sol, é meia lua, é meia terra, é meio mar. Nos caminhos de Santa Rita, eu andei nos 4 cantos. Nos caminhos de Santa Rita,
Eu andei nos quatro cantos, dão-me o nome de Filintra. Mas meu nome é Zé dos Anjos, dão-me o nome de Filintra. Mas meu nome é Zé dos Anjos. Eu andei, 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 eu andei, tornei a andar com Jesus Nossa Senhora, para os meus filhos abençoar. Com Jesus Nossa Senhora, para os meus filhos abençoar. Salve o mestre, triunfa. É isso aí. Salve o mestre. E aí tem gente que fica puto, né? Como assim? Santo católico na macumba, meu Deus. Vai lá. Vai, bate de frente com o Zé Pilintra lá e fala que ele não pode cantar mais isso aí. Cara, são tantas coisas, nossa, são tantas coisas. Eu não vou ficar me prolongando não, que o vídeo já tá ficando longo. Mas vamos terminar pra ver o que o mestre tem a mais a dizer. Mas tá aí, o próprio mestre. Não tem como, gente, não tem como. Não tem como desfazer essa rede criada pelos nossos ancestrais. A gente pode partir daqui pra mais. Mas desfazer o que eles fizeram, não tem como. Mestre José Filintra, como todos conhecem, e ser taxado de malandro, falta de conhecimento, né? Às vezes isso é até deixar se passar, mas não taxar assim, veementemente, dizendo que é, e que é assim dessa maneira, não é. E o nome dele, na realidade, é José Filintra, tanto é que ele canta no segmento dele, ele diz o nome dele completo como ele é, né? E Filintra foi um nome que ele abraçou, tá certo? E segue até hoje. Pois bem, então é assim, o seu José Filintra é esse mestre potente, esse mestre forte de Jurema, esse mestre também que entra sempre que é chamado e convidado, quando a Umbanda está cantando, invocando ele, ele também se faz presente, mas é um mestre de Jurema. Um nego velho, gente de primeira qualidade de Jurema. Muito bom esse mestre. E eu gosto muito dele e por isso estou passando para vocês. Não é minha vontade, mas a vontade deles todos, da Jurema Sagrada. Então, um outro ponto que o mestre ele gosta de cantar, ele canta assim: foi eu que cortei o pau, foi eu que fiz a jangada, foi eu que roubei a bolsa, casei na encruzilhada. Zé, ô Zé, ai que Zé enganador. Zé, ô Zé, foi que Zé enganador. Não foi eu que enganei ela, foi ela que me enganou. Eu passava, ela dizia: Zé Filintra é meu amor. Eu estava no jogo, oi José, eu estava jogando. Oi mulher, eu estava no jogo, oi mulher, eu estava jogando. Oi mulher, meu dinheiro acabou. Oi, mulher, fui pra casa chorando. Seu guarda não me pede, não me leve pro quartel. Eu não vim fazer barulho, eu vim buscar minha mulher. Seu guarda não me pede, não me leve pro quartel. Eu não vim fazer barulho, eu vim buscar minha mulher. Pois é, faça tudo o que quiser, pois é. Só não maltrate o coração desta mulher. Pois é, quando vim lá da lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. Pois é, faça tudo o que quiser, pois é. Só não maltrate o coração dessa mulher. Só não maltrate o coração dessa mulher. Salve, mestre José Filintra, salve, senhores, mestres e senhoras, mestre. Pois é. Então, para falar do mestre José Filintra, eu teria que ter muito tempo. O tempo que me custa, que me passa dentro desse período aqui, é pequeno, né? YouTube, né, não comporta tudo, senão vai ficar sobrando. Mas lá vamos nós. Vou cantar mais um ponto do mestre José Filintra para a gente encerrar aqui e fico aqui para outra próxima oportunidade. Por favor, cante mais, mestre. Salve, senhores, mestres, salve, mestre José Filintra. Eu sou preto, 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 eu sou preto todo dia. Eu sou preto, 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 eu sou preto todo dia. Me chama José dos Anjos, sou Filintra na Bahia. Me chamam José dos Anjos, sou Filintra na Bahia. Minha mãe sempre dizia que o sol é um farol. Minha mãe sempre dizia que o sol é um farol. Aprenda a fazer macumba e de mancha catimbó. Aprenda a fazer macumba e de mancha catimbó. Salve o mestre, salve o seu Zé Filintra, salve o mestre Zé dos Anjos. Salve a Jurema Sagrada, o Angica, Júcio e o Ajucá. Triunfa, mestre, que medo é manha, perde o ganho ou desaparece. Triunfa, real. Que maravilha de vídeo, né? Nossa, que delícia, que delícia. Gente, mas é isso aí. Se você quer assistir o ensaio, deixa aqui nos comentários. Eu estou preparando. Deixa eu ver aqui, tá aqui aberto aqui. Já deu 111 páginas de PowerPoint. É muita coisa. Eu tô tentando trazer uma leitura para vocês mais racional da nossa religião, vista que ela tá muito irracional, tá muito fantasiosa. Então é para quem gosta de parar e estudar. Muita gente me para aí nos vídeos, qual é a fonte? Qual é isso? O que é isso? O que é aquilo? Só que a gente não para realmente pesquisar, se aprofundar. Então, assim, eu vou fazer esse primeiro ensaio. Se gostarem, se for bom, se tiver uma boa aceitação, eu vou continuar, porque dá muito trabalho fazer. É o mesmo trabalho que eu tenho que fazer para pesquisar, para escrever um livro. Só que eu estou fazendo para não escrever um livro, mas sim para lançar para vocês um vídeo. Então, eu peço que vocês cheguem junto, curtindo, compartilhando,
comentando, se inscrevendo no canal, se tornando um membro, porque tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Porque não adianta ficar cobrando coisas de minha parte e quando eu entrego, ninguém dá bola. Então, isso me desanima. Eu paro de fazer. É muito mais fácil eu parar, pegar esse material, transformar num livro que pouquíssimos vão ler, mas vocês continuam aí na fantasia de vocês. É muito mais fácil imaginar o Zé Pilintra como um anjo celestial que incorpora no meio da rua para fumar, beber, usar maconha e sei lá mais o quê, do que colocar ele como uma pessoa real que se aproxima da minha realidade, da sua realidade e assim aproxima ele da nossa espiritualidade. Então é essa visão que eu quero trazer para vocês. Mas claro, a figura do mestre Gil aí trazendo essa história é fantástica também. A gente tem que nos debruçar sobre os mais antigos. Eu sempre falo, os mais antigos, eles não sabem tudo. Eles também tiveram déficit no seu aprendizado por causa de todos os problemas que a nossa nação tem. Mas o seu conhecimento popular é uma bússola para onde nós devemos olhar. E hoje nós, com as ferramentas mais apuradas, nós podemos ir aonde eles não puderam ir devido às suas dificuldades sociais de época. Então, vamos olhar para os antigos, olhar para onde eles estavam olhando e seguir aquele caminho. Nós não precisamos reinventar a roda. A roda já foi inventada. Agora o que nós temos que fazer é lapidar esses saberes para levar isso adiante. Ser humilde e olhar para os nossos mais velhos. Muito da literatura de Umbanda escrita, ela é errônea por causa disso. São pessoas que acham que sabem, não quiseram ouvir os mais velhos, escreveram qualquer coisa por causa do seu poder econômico, por causa dos seus olhos azuis e pele clara, conseguiram status que hoje nós não conseguimos. E é muito difícil desfazer uma mentira. É muito difícil. Então, o que eu estou aqui é justamente para tentar acrescentar. Então, como eu sei que é muito popular, eu vou fazer esse ensaio. Então, esteja comigo. Deixa aqui nos comentários se você quer ou não esse ensaio, se você vai colaborar ou é melhor pegar tudo isso e jogar fora e ficar com conhecimento só para mim, que é melhor ainda, tá bom? Te conto, te espero lá. Tô deixando 2 vídeos aqui para você, ou tá aqui, para você continuar maratonando no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.